Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Amém. Dá um sorriso agora aí para a pessoa que está do seu lado. Quando você sorri, você enfeita a igreja. Amém. Eu quero saudar aos nossos visitantes. Amém. Eu quero pedir para que alguém leve um presente para a família ali. Esse é um presente da nossa comunidade. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Espero que esse livro possa edificar a vida de vocês. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. 2025, um ano sobrenatural. Amém, irmãos? Amém? Eu quero falar um pouco, queridos. Eu estou escrevendo um livro agora e espero concluir agora em 2025. E o tema desse livro é sobre o temor do Senhor. E o subtítulo do livro é Substituindo o Medo pelo Assombro da Presença Divina. Então, o medo é uma coisa que age na nossa vida, age na nossa nação, nas nações da terra, como parte de um sistema que tem por objetivo gerar temor, gerar medo no coração das pessoas. Nós vivemos muito forte isso no tempo da pandemia, né? Então, o medo, ele é algo assim extremamente atormentador e terrível. E somente a presença do Rei dos Reis pode substituir esse medo pelo assombro da presença de Deus. Amém, irmãos? E eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Eu quero falar nessa manhã sobre o temor. Eu quero usar um versículo para nós começarmos essa mensagem, que está no livro de Salmos, no capítulo 111, o versículo 10, que vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, te sejam agradáveis em tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, veja que interessante essa passagem bíblica. Ela diz que o temor do Senhor é algo que nós podemos praticar. Porém, antes de nós entrarmos no assunto da nossa mensagem, que é a prática do temor do Senhor, se faz necessário nós meditarmos por alguns instantes sobre essa palavra, a palavra praticar. Eu creio que essa palavra, praticar, é o principal problema que a igreja enfrenta em nossos dias. Nós nunca vivemos como igreja um momento onde os céus se abrem e tanta revelação, tanta coisa do céu tem se revelado à igreja. Nós ouvimos no YouTube, os pregadores do YouTube, na internet, nas igrejas, e nós ficamos ouvindo as pessoas trazendo revelações, e nós ficamos pensando, de onde esse camarada tirou isso? É muita coisa que está sendo derramada sobre a igreja. É muita revelação, mas muito pouca prática daquilo que nos tem sido revelado. O que nós observamos é que a igreja não está praticando.
E saber algo e não pôr em prática aquilo que sabemos é o mesmo que saber que exercícios físicos fazem bem para a nossa saúde, mas não pormos em prática, não praticarmos exercícios físicos, esse conhecimento não vai trazer resultado nenhum. Da mesma forma, eu posso saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas se eu não pôr em prática o temor do Senhor, esse conhecimento sem a prática, ele não me dará acesso à sabedoria divina. Amém, irmãos? E nós vemos isso, Jesus falando sobre isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 24 a 27, onde Jesus fala a respeito das suas palavras, e ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vieram as chuvas, transbordaram os rios, as tribulações, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava edificada na rocha. E o que é edificar a casa na rocha? É ouvir e praticar. Mas ele continua dizendo: todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Então vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. E diz a palavra, diz o Senhor Jesus, que grande foi a ruína daquela casa. Então, queridos, nós podemos ver nessa passagem que Jesus fala sobre dois tipos de pessoas. Ele está falando sobre o prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e o insensato, que edificou a sua casa na areia. Observando essa passagem, vamos constatar que a diferença entre ser insensato e ser prudente está simplesmente na prática. Um ouve e pratica, outro ouve e não pratica. Amém, irmãos? Glória a Deus, como vocês estão quietos. Dá um aleluia aí, dá um glória a Deus, que Deus vai falar com você, irmão. Eu creio que Deus já está falando com alguns aqui, porque Ele falou comigo. A palavra de Deus é uma espada, né? De dois gumes. Primeiro ela corta aqui, depois ela corta aí. E a minha oração é que realmente ela venha a cortar mesmo, seja poderosa nessa manhã para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, queridos, diante dessa introdução onde nós destacamos a importância da prática, eu creio que nós precisamos também pedir ajuda a Deus. Porque não é muito simples praticar os princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos de ajuda. Nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude. Amém? Você concorda comigo? Que nós precisamos disso? Que só na razão, só ouvindo aqui o que eu estou falando, nós não vamos conseguir viver, nós precisamos de ajuda. E por isso eu quero, nesse momento, que você ore comigo. Eu vou fazer uma oração aqui, eu quero que você feche os seus olhos e você repita após mim essa oração. Vamos fazer isso, irmãos? Amém? Repita assim comigo: Senhor Deus, que eu considere atentamente a Tua palavra e que eu persevere nela, não sendo ouvinte negligente, mas
operoso praticante. Pois sei que se assim fizer, serei bem-sucedido em tudo o que realizar. Senhor, isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, após essa oração, só nos resta vivermos os princípios que agora o Senhor vai nos revelar essa manhã. Posso ouvir um amém? Queridos, nós precisamos praticar o temor do Senhor. Para praticar o temor do Senhor, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero destacar 4 delas. Quantas? 4. A primeira coisa que eu preciso entender, se eu quero praticar o temor do Senhor, é saber o que realmente é o temor do Senhor. Amém, irmãos? Então essa é a primeira coisa que eu preciso saber. Porque as pessoas não sabem, as pessoas não entendem o que realmente é o temor do Senhor. Eles acreditam que o temor do Senhor é um sentimento de reverência, de respeito, que leva as pessoas até a presença de Deus. Mas o temor do Senhor é muito mais do que um sentimento humano que me leva à presença de Deus. É muito mais que isso. É certo que no lugar do temor, você vai ter reverência, você vai ter respeito. Esses sentimentos serão produzidos no lugar do temor. Mas isso não é o temor do Senhor. Reverência e respeito não é temor do Senhor. Então eu preciso saber, em primeiro lugar, o que é o temor do Senhor. E eu quero pegar um texto para trazer mais luz para esse nosso entendimento. Êxodo capítulo 20, versículo 18 até 21, nos diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando de longe, e o povo observando estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Verso 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aqui o contexto dessa passagem é quando Deus fala a Moisés, diz: Moisés, convoque o povo. Eu quero que o povo esteja diante da minha presença. E Moisés faz isso. E o povo vem para a convocação. Mas quando Deus vem até o monte se transforma num lugar assustador. Trovões, uma nuvem escura, relâmpagos. E tudo isso assusta o povo. E o povo fica com medo. Um dos sinônimos de temor é medo. Mas aqui eu preciso entender que temor não é medo. Porque no verso 20, Moisés, ele diz assim, respondeu Moisés, o povo está atemorizado. Agora Moisés diz assim: não temais, não tenha medo, não temais. Essa expressão não temais existe 365 vezes nas Escrituras. Isso significa que Deus fala a você todos os dias: não temais.
Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um aleluia. Nessa manhã, Deus lhe fala, não temais. E aqui, no versículo 20, nós temos um paradoxo, irmãos. O que é um paradoxo? É uma verdade colocada de ponta cabeça para chamar a atenção. A Bíblia é cheia de paradoxos. E todas as vezes que você estiver diante de um paradoxo, você está diante de uma revelação. De algo que Deus quer que você pense, que você repense, que você rumine, que você medite. Porque existe algo oculto que Ele deseja revelar. Aleluia, irmãos. E aonde está o paradoxo desse versículo? Ele diz, não temais, não tenha medo. Deus veio para vos provar. E para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ora, é para temer ou é para não temer? Aí está o paradoxo. Amém, irmãos? Então o que Moisés está dizendo com tudo isso? Ele está dizendo, ei, temor do Senhor não é medo de Deus. Amém? Então essa é a primeira coisa que eu preciso entender a respeito do que é o temor do Senhor. Temor do Senhor, queridos, é um lugar em Deus. Amém? O temor do Senhor é um lugar em Deus. Então entendemos que o temor do Senhor não é algo que você faz. Não é um sentimento de reverência e respeito que te leva até a presença de Deus. Não. O temor do Senhor não é isso. O temor do Senhor não é algo que te conduz, um sentimento humano que te leva à presença de Deus. Se fosse isso, a glória seria tua, a glória seria minha. Não, não é isso. O temor do Senhor é um lugar em Deus que foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você pode dizer um aleluia? Então nós entendemos que a prática do temor do Senhor não é algo que eu faço para ter acesso à presença de Deus, mas é algo que eu pratico para não sair da sua presença. Você pode dizer um aleluia, irmãos? O temor do Senhor não é algo que me purifica, é algo que é puro. E me leva a viver em pureza, me leva a viver em santidade. Por isso que Moisés, ele diz, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja onde? Esteja diante de vós. Amém, irmãos? Quando ele diz, esteja diante de vós, ele está dizendo, ei, é um lugar em Deus. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Assim como Isaías, quando viu o Senhor num alto e sublime trono, o que ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu estou num lugar assombrosamente poderoso. E os meus olhos contemplam o Senhor. E ali então é gerado o que? Reverência, respeito, verdadeiro arrependimento. Glória a Deus, irmãos. O temor do Senhor, então, não é algo que me purifica. É algo que é puro e me leva a viver em santidade. Por isso Moisés diz que esse lugar em Deus, ele tem um propósito, uma finalidade. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Aleluia, irmãos. Que lugar tremendo, é o lugar do temor do Senhor. Por isso que o Salmo 19, versículo 9 diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
O temor do Senhor é algo que faz parte da sua gloriosa presença. Só desfruta desse lugar em Deus aquele que está próximo dele, aquele que está perto dele. O temor do Senhor é o lugar mais próximo que o homem mortal consegue de estar do soberano Deus. O temor do Senhor, queridos, é como adoração. É como adoração. Só existe adoração no lugar do temor. Mas a gente ouve tantas canções por aí. Até tivemos aqui, anos atrás, um compositor, um poeta, que é casado com a sobrinha da minha esposa. Muitos conhecem aqui o Lúcio. E fez letras lindas, e nessas letras dizem: Senhor, eu quero rasgar os céus com a minha adoração e te beijar com a minha paixão. Mas, queridos, nós não rasgamos o céu com adoração. A adoração não rasga o céu. A adoração não me leva à presença de Deus. A adoração só ocorre quando eu já estou na sua presença. Amém, irmãos? Então, o temor do Senhor é como a adoração. Não adoramos a Deus para atrair a sua presença. O adoramos porque estamos em sua presença. O temor do Senhor é algo que está em volta do trono de Deus. O temor do Senhor é algo que Satanás perdeu. O temor do Senhor é algo que, infelizmente, Adão e Eva também perderam. Perderam o temor. Se afastaram da presença. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, ele nos diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Esta passagem narra o exato momento onde os pais da humanidade, os nossos primeiros pais, perderam o temor. Perderam o temor. Ficaram com medo. Se afastaram de Deus, se esconderam por entre as árvores do jardim. Ficaram desprotegidos. Não temer a Deus significa você ficar desprotegido, ficar nu. Eu tinha uma época que eu sonhava direto. Um sonho, e aquilo me perturbava. Porque no meu sonho, eu sonhava que eu estava nu. Esse é um sonho terrível, irmão. Você está nu. E todo mundo está vestido ao redor de você e você está nu. E eu ficava no sonho atribulado, irmãos. E um dia contei para um profeta esse sonho. E ele disse: só estar nu significa estar sem cobertura. Sem cobertura. Nesse texto, eles perdem o temor, porque o temor do Senhor é um lugar em Deus, é um lugar de proteção. Quando você sai desse lugar, você está debaixo de maldição.
Afastamento de Deus também é sinônimo de... Significa que você pode sofrer problemas com a maldição. Porque nós vemos ali na história do Éden, que após esses fatos, Deus ele começa a falar sobre a maldição da terra, enfim. Então, queridos, a primeira coisa que eu preciso saber para praticar o temor do Senhor é entender que o temor do Senhor não é um sentimento que me leva a Deus. O temor do Senhor é um lugar em Deus, amém? Que foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus conquistou esse lugar. E se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem acesso a esse lugar. Ah, irmão, dá um glória a Deus, irmão. Dá um aleluia. Você tem acesso a esse lugar seguro, o lugar do temor. Então, a primeira coisa, eu preciso saber o que é o temor do Senhor. A segunda coisa, para mim praticar o temor do Senhor, é entender que aquele que pratica o temor do Senhor, ele guarda em seu coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. O Salmo 119, versículo 11, nos fala sobre isso. Ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração significa ter a palavra de Deus como preciosa. Ter a palavra de Deus como aquilo que é mais importante para mim. Isso significa que o dia mais importante para mim é o domingo. Um dos dias mais importantes para mim é o domingo, porque no domingo eu vou adorar a Deus, eu vou cultuar o meu Deus e eu vou ouvir a sua palavra. Mas isso, queridos, não pode se restringir somente ao domingo. Quando nós vamos no livro de Gênesis, que ora lemos, nós vamos ver que o homem, antes de pecar, quando ele estava debaixo ou estava na presença do temor, ele ouvia a voz do Senhor, ouvia a palavra do Senhor todos os dias. Que momento era esse? Era o momento da viração do dia. Quando Deus vinha e falava com o homem. Naquele momento, a presença ativa e diretiva de Deus estava sobre a vida do homem. Naquele momento, ele falava, ele dava direção, ele dizia: ei, dê um nome para os animais, dê um nome para o reino vegetal, cuide do jardim, não coma de um único fruto. Mas o homem não tinha essa palavra gravada no seu coração. Por quê? Porque ele pecou. Ele desobedeceu a Deus. Ele comeu do fruto que não deveria comer. Então, queridos, se queremos praticar o temor do Senhor, nós precisamos ter como prioridade da nossa vida, como aquilo que é mais importante para nós, a palavra dEle, aquilo que Ele diz, aquilo que está registrado nas Escrituras para nós, como princípios. Se a palavra de Deus, queridos, ela diz que o pecado gera morte, queridos, isso é verdade. O pecado gera morte. É ou não é verdade? Matar é pecado, a Bíblia diz: não matarás. Mas se nós não damos ouvido, não damos importância a isso, e pecamos e caímos nesse pecado, esse pecado vai gerar o quê? Vai gerar morte. Não roubará, não roubar também vai gerar morte. Adulterar também vai gerar morte. Todo pecado gera morte. E aí, é uma coisa assim, eu fico impressionado, pastor Marcos. Eu fico impressionado com como é um absurdo, irmãos. Absurdo. Deus está falando um negócio, isso aqui gera morte.
Isso aqui não é bom, não faça isso. Isso aí vai te prejudicar. Isso aí pode te matar. E as pessoas ficam fazendo. É incrível. Isso me lembra a história que o pastor Cláudio Duarte contou a respeito de uma ovelha sua, que foi conversar com ele. Você sabe que a Bíblia diz que o julgo desigual não deve ser, você não deve entrar em julgo desigual. Se casar com uma pessoa que não é da sua mesma fé, da sua crença. E ele tinha uma jovem na igreja dele, e essa jovem chegou para o pastor Cláudio Duarte e disse assim: pastor, eu estou namorando aquele rapaz, o senhor já deve ter visto ele na igreja algumas vezes, ele veio comigo. Ah, sim, aquele rapaz. Então, pastor, ele não é cristão, né? Mas eu estou falando de Jesus, estou trazendo a igreja, e eu estou seriamente, pastor, pensando em me casar com ele. Ó, o pastor ficou assim, né? Julgo desigual. Você está pensando? Estou. Mas tem um problema, pastor. Ah, tem um problema? E qual é o problema? O problema, pastor, é que ele bate na mãe dele. O pastor Cláudio Duarte olhou assim para ela e disse: bate, pastor. Aí o pastor Cláudio Duarte falou assim: então você tem que casar com ele mesmo. É mesmo, pastor? Tá louco, essa mãe tem que parar de apanhar. Daí ele para de bater nela e bate em você. Veja, são coisas assim, né, absurdas. Tem gente dentro da igreja orando, queridos, para saber se pode adulterar, se Deus permite que tenha um caso. É desse jeito, irmãos. Coisas assim absurdas. E por que essas coisas absurdas acontecem? Porque a palavra de Deus não está gravada no coração das pessoas. As pessoas não estão praticando o temor. Praticar o temor é pegar essa palavra dessa manhã e gravar no seu coração. E sair daqui e viver ela. Isso é praticar temor. Isso é a prática do temor. A prática do temor é guardar no coração as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. Amém? Então a primeira coisa que eu preciso saber para praticar o temor do Senhor é saber o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é um sentimento que me leva até Deus. O temor do Senhor é um lugar em Deus, onde Jesus conquistou para nós esse lugar. E nós podemos ter acesso a Ele. Segunda coisa, para praticarmos o temor do Senhor, é saber que aquele que pratica o temor do Senhor, ele guarda no seu coração, ele grava no seu coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Terceira coisa que nós precisamos saber para praticar o temor do Senhor é que o temor do Senhor, queridos, ele vai gerar vida abundante. O temor do Senhor, ele está interligado com Jesus. Não tem como estar diante dele, na presença dele, no lugar do temor, se não for por Jesus. Amém? Somente Jesus nos dá acesso a esse lugar. Jesus, quando veio a essa terra, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus dizia isso aos fariseus, eles ficavam enlouquecidos. Por quê? Porque existia nome para as portas de acesso do tabernáculo, construído pelo povo judeu. O átrio que dava acesso ao átrio no tabernáculo de Deus, a porta que dava acesso ao átrio chamava-se caminho. A porta que dava acesso ao santo lugar, onde havia o serviço do sacerdócio, o candelabro, chamava-se verdade. E a porta que dava acesso ao santo dos santos, da presença de Deus, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, chamava-se vida.
Então, quando Jesus ele diz, eu sou a porta de entrada do átrio, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta de entrada do santo lugar, e eu sou a porta de entrada do santo dos santos. Aleluia, irmãos. Então, o lugar do temor é esse, eu preciso entender que ele está interligado com Jesus. João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluias! Vida abundante. Então eu preciso entender que pratica o temor do Senhor, aquele que entende que Jesus, Ele não veio somente me mostrar o caminho, Ele não veio somente morrer na cruz para me salvar. Ele não veio somente para me libertar, que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, Jesus não veio somente para você, querido. Jesus não veio somente para mim, para me mostrar o caminho, para me libertar. Jesus, Ele veio para me dar vida abundante. Ele veio para que eu tenha acesso ao Santo dos Santos. Ele veio para que eu tenha acesso à vida abundante. Aleluia, irmãos. Eu fico tão empolgado com isso. Me dá vontade de ficar falando língua estranha aqui, irmão, mas não pode, né, pastor Marcos? Mas não vai entender. Cara, isso é tremendo. Que propósito de vida lindo, maravilhoso nós temos. Como não ficar empolgado com isso? E a prática do temor do Senhor significa que eu entendo, e eu tenho acesso ao lugar da vida abundante. A prática do temor do Senhor está ligado à vida abundante. Por isso, Provérbios, capítulo 19, versículo 23, diz, o temor do Senhor, ele conduz à vida. Aquele que tem, ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. Amém, irmãos? Lembra do lugar protegido? Mal nenhum visitará. Quem ousará entrar na presença do Todo-Poderoso para atingir aquele que está recebendo vida abundante? Quem? Por isso que Marta, Jesus ministrou a Marta e disse, Marta, Marta, você anda tão ansiosa, fazendo as coisas aí para mim, mas uma coisa só é necessário. Maria escolheu a boa parte, aos pés de Jesus, no lugar do temor, e isso não será tirado dela. E ninguém pode entrar nesse lugar e tirar ela desse lugar. Ela só sai quando ela quer. Aleluia, irmãos. Então eu preciso entender isso, que o lugar do temor não é só o lugar da minha salvação, o lugar da minha libertação, o lugar do temor é o lugar da minha salvação, mas é também o lugar onde eu desenvolvo essa minha salvação. A minha salvação é desenvolvida. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. De que maneira? Praticando o temor, com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu e você precisamos estar envolvidos, queridos, no cumprimento da grande comissão. Amém? Vamos a um texto, Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos
9-15. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o teu coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Aleluias! Pratica o temor do Senhor, aquele que está envolvido com a grande comissão. Pratica o temor do Senhor, aquele que entende, aquele que compreende, que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que você ser um vaso que transborda e que edifica a igreja. Praticar o temor do Senhor é crer que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é mais do que um vaso que edifica a casa de Deus. Ele é um barco à vela, que quando o vento impetuoso do Espírito Santo vem, enche a vela, ele sai pelas quatro paredes e ele anuncia as boas novas do Evangelho. A prática do temor do Senhor é isso. Quem pratica o temor do Senhor está envolvido nisso. Essa semana mesmo Deus vai te dar a oportunidade de falar de Jesus, de anunciar o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer para essa pessoa, a qual Deus vai colocar diante de você. Amém? Aleluias! Pratica o temor do Senhor, aquele que sabe, que está calçado, que os seus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E ele anda, e ele anuncia, e ele proclama. Aleluias! Glória a Deus! A prática do temor do Senhor, para vivermos esse princípio, precisamos primeiro saber que temor do Senhor não é um sentimento. Temor do Senhor é um lugar em Deus que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Pratica o temor do Senhor, aquele que guarda, grava no seu coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Pratica o temor do Senhor, aquele que está envolvido na grande comissão, aquele que está produzindo vida e vida em abundância. E por fim, pratica o temor do Senhor, aquele que dedica todos os dias tempo para estar a sós com Deus. Aleluias. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Amém? Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre a cura de um leproso. E nessa mensagem, o último ponto dessa mensagem é o segredo de Jesus. Jesus, como médico dos médicos que curou aquele leproso,
ele tinha um segredo. E o segredo de Jesus era esse. Todas as vezes que queriam fazer dele rei, todas as vezes que a multidão queriam exaltar ele, diz a palavra de Deus que ele se retirava para lugares solitários e ali ele orava. Esse era o segredo de Jesus. Qual é o segredo de Jesus, pastor? O segredo de Jesus era o lugar do temor. O lugar da presença ativa e diretiva de Deus. O lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus dá direção, o lugar onde Deus ministra a tua vida e te dá respostas, e te ensina, e ministra o seu coração. Por isso Jesus dizia, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E aonde ele descobria a vontade do Pai? No lugar do temor. Era o segredo dele. O segredo de Jesus era esse. Poxa, quanta cura, quanto milagre, quantas coisas extraordinárias no ministério de Jesus. Todas essas curas, esses milagres extraordinários, sinais e maravilhas no ministério de Jesus, tinham um segredo. O lugar do temor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é mais poderoso aquilo que Deus faz em você do que o que Ele faz através de você. Sinais, milagres e maravilhas eram resultado do a sós de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso? Amém?